propósito aqui que, meu irmão, se você fizer esse propósito até o fim, no final dele você vai ter uma vida totalmente diferente do que é hoje. Pastor, minha vida hoje está um fracasso, está uma destruição. Você terminando esse propósito, você vai ser uma bênção. Amém? Pastor, a minha vida hoje já está boa. Terminando o propósito vai estar melhor ainda, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Lucas capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, o verso é o de número 49. Lucas 24, 49. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Levanta suas mãos aí que a gente ajuda. Não quer levantar a mão, pode levantar o pé também, não tem problema, a gente vai até você. Amém? Diga graças a Deus. Diz assim: eis, presta atenção nisso aqui, e eis que sobre vós envio a promessa de meu, bem alto, a promessa de meu. Para um minutinho, não é o ponto principal da mensagem hoje aqui, mas é importante o que eu vou te falar, presta atenção. O próprio Senhor Jesus, Ele nos afirma aqui nesse texto, que Ele nos coloca na promessa do nosso Pai. Você sabe o que nós entendemos aqui? Que Deus tem propósitos na nossa vida, Deus tem promessas para cada um de nós. E os propósitos de Deus, eles não podem ser impedidos, como diz o próprio texto sagrado. Eles acontecem. Nós não podemos impedir o propósito de Deus de acontecer, mas muitas vezes nós atrapalhamos o agir de Deus. Deus, ele tem propósitos para cada um de nós, objetivos ou sonhos, como você quiser chamar. Mas esses sonhos de Deus, eles só acontecem na nossa vida quando nós permitimos Deus agir. E aqui tem um ponto onde a igreja precisa melhorar. Muitas vezes, meu irmão, nós não deixamos Deus operar na nossa vida. Muitas vezes nós não deixamos Deus agir. Queremos fazer a coisa do nosso jeito, queremos andar no nosso tempo, queremos fazer da nossa maneira, e não é assim que funciona. Deus tem a maneira dele, o tempo dele e o jeito dele de agir. E a gente, para receber, para ter esse cumprimento de propósito, do propósito do Senhor na nossa vida, nós precisamos entender a maneira de Deus agir. Amém? Olha para o seu irmão aí e fala: meu irmão, Deus tem propósitos para você. Deus tem planos para você. Deus tem planos para mim, meu irmão. Deus tem planos para cada um de nós. E os planos dele só acontecem quando nós entendemos a maneira de Deus agir. Quando nós entendemos o jeito de Deus operar. Que não é do jeito que nós pensamos ou imaginamos. Você sabe por que muitas pessoas não recebem milagres hoje na igreja? Você sabe por que, meu irmão, parece que hoje é difícil do milagre acontecer? Se você pegar a Bíblia, olha para mim, se você pegar a Bíblia e começar a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver muitas vezes onde Deus agiu na vida do povo, e onde Deus agiu de maneira gigantesca. Quer um exemplo? A abertura do Mar Vermelho. Que milagre grandioso foi esse? Por que hoje em dia nós não vemos milagres assim acontecer? Quer um outro exemplo? O povo de Deus caminhando no deserto, maná caía do céu. Alguém já viu comida cair do céu, meu irmão? Do céu só cai duas coisas, né? A primeira delas é chuva, e a segunda é quando você anda debaixo de uma pomba, por exemplo, você sabe o que cai. Só isso. Mas naquela época Deus fez cair maná, comida do céu, para o povo. O povo caminhando ali no deserto, Deus fazia toda manhã, descia o maná, o povo catava, comia, se satisfazia com aquela comida vinda dos céus. Não só isso, Deus mandava durante o dia. Você sabe que deserto é um lugar muito difícil, né? Quente, é ou não é? Tem gente que fala que Bauru é quente, fala que Bauru é quente porque você não conhece o deserto. Lugar quente, lugar terrível para se caminhar. E o povo de Deus caminhando no deserto, Deus então colocava uma nuvem durante o dia
para cobrir todo aquele povo. Meu irmão, aquele povo caminhava na sombra, Deus cuidava dele. É normal uma nuvem caminhar, andar sobre a cabeça, sobre a sua cabeça? Você está andando na rua, naquele sol quente, de repente uma nuvem começa a caminhar e andar junto com você, cobrindo você. É normal isso acontecer? Mas na época era milagre. De noite uma coluna de fogo iluminava o lugar onde o povo estava reunido, para aquecer e para proteger. Milagre. Vamos falar, vamos mudar, vamos para um tempo um pouco mais atual, ou vamos para o Novo Testamento. Quantas pessoas voltaram a enxergar no ministério de Jesus? Quantas pessoas voltaram a caminhar no ministério de Jesus? Quantas pessoas foram curadas de lepra no ministério de Jesus? Olha que milagres, quantos milagres. Ah, pastor, mas Jesus era Jesus. Vamos nos discípulos. Pedro e João chegando ao templo na hora da oração, na hora do culto, a nona, como diz lá em Atos. Chegando lá, viu um paralítico que todo dia era colocado ali na porta do templo para pedir esmolas. Quando viu Pedro, falou: dá uma esmola aí para mim, eu preciso. Pedro, olhando para ele, diz a Bíblia: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O paralítico levantou e andou. São milagres assim que Deus quer fazer, mas por que não acontece isso hoje em dia? Ou pelo menos por que não é tão comum acontecer isso hoje em dia? Porque as pessoas ficam tentando entender a maneira de Deus agir. Elas ficam tentando na sua mente, elas ficam tentando entender: olha, Deus vai precisar pegar isso para fazer aquilo, para operar aquilo outro, para o milagre chegar, e não é assim. Nós não precisamos entender a mecânica do milagre, o que a gente precisa é apenas crer no milagre. Se nós crêssemos mais do que tentamos entender a mecânica da coisa, os milagres seriam mais comuns no nosso meio. Amém, gente? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Mas por que isso seria mais comum? Por que os milagres seriam mais comuns? Porque o próprio Senhor Jesus disse aqui que há promessas para nós, que há propósitos para nós, que há planos de Deus para a nossa vida. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que mandou a nuvem de fogo durante o dia, coluna de fogo à noite, que ressuscitou tantos mortos, que ressuscitou o próprio Senhor Jesus, o mesmo Deus de ontem, Ele é hoje, e vai continuar sendo por toda a eternidade, diz a palavra dele. O que muda não é Deus, o que muda é o povo, somos nós que mudamos. No passado, as pessoas criam mais, acreditavam mais, ousavam mais. Hoje, meu irmão, existe uma resistência dentro das igrejas, existe uma resistência do povo em crer em Deus. Hoje é muito mais fácil você crer no médico, crer no patrão, crer no vizinho, crer no que fala aqui, no que fala ali, crer no governo, do que crer no que está escrito na palavra de Deus. É por isso que os milagres não são tão comuns hoje em dia. É por isso que o milagre se torna algo extraordinário. Porque se nós crêssemos como deveríamos de crer, o milagre seria algo comum para nós. Algo que normalmente aconteceria na nossa vida. Amém? Diga graças a Deus. Mas voltando para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, no verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Presta atenção agora, porque aqui é o ponto principal. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha para mim agora, todo mundo, toda a igreja. Por que Jesus disse isso para os seus discípulos? O que representava, e nós já pregamos até sobre isso aqui, o que representava a cidade de Jerusalém? A cidade de Jerusalém, na época, ela foi escolhida como capital do povo de Deus. Era a capital ali, onde o povo se reunia. Era chamada Cidade de Deus. Ela representava para o povo de Deus ali a própria presença do Pai. E o povo, Jesus dizia isso para os seus discípulos: olha, vocês não podem se ausentar de Jerusalém, ou seja,
Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês não podem sair da presença de Deus. Se vocês querem que os planos do Senhor, os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, fiquem em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Ou não se afastem da presença de Deus. E a mesma coisa hoje, meu irmão. Você quer ter milagres acontecendo na tua vida? Você quer que Deus ele cumpra os propósitos, os planos dele na tua vida? Permaneça na presença dele. Por maior que possam ser as dificuldades, as lutas, os problemas, por mais difíceis que possam ser as coisas que estão acontecendo com você, permaneçam em Jerusalém, permaneçam na presença de Deus, não se afaste dela. Mas infelizmente, dentro da igreja, o que nós mais vemos são pessoas que no momento que começam a enfrentar uma luta, se afastam da igreja, se afastam de Deus, se afastam de Jerusalém. Nos momentos de maior dificuldade, muitas pessoas estão virando as costas para o Senhor e procurando o seu próprio rumo, a sua própria direção. E quando isso acontece, é aí que o inimigo deita e rola na vida dessas pessoas. Porque quando nós estamos em Jerusalém, olha para mim, quando nós estamos em Jerusalém, nós estamos cercados pelas muralhas de Jerusalém. Presta atenção, eu vou explicar para você. No passado, em volta de cada cidade, haviam muros, muralhas, que protegiam aquela cidade contra os seus inimigos. E nós até falamos nesse último mês aí sobre Jericó, foi ou não foi? As muralhas de Jericó eram muralhas intransponíveis, eram muralhas que mantinham o povo lá dentro seguro. E assim também era em Jerusalém. Em volta de Jerusalém haviam muralhas que protegiam aquela cidade contra os inimigos. E ninguém podia passar por aquelas muralhas, ninguém podia vencer aquelas muralhas. E quem estava dentro das muralhas, dentro de Jerusalém, também estava protegido. O que os inimigos tentavam fazer então? Destruir as muralhas que protegiam de Jerusalém. Porque se as muralhas fossem derrubadas, os inimigos entravam. Essa era a intenção dos inimigos. Quando o Senhor Jesus ele fala para os discípulos assim, ó, fiquem em Jerusalém, para que vocês possam receber a promessa do Pai, não se ausentem de Jerusalém. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era: fiquem na presença de Deus, para vocês serem guardados por Ele, protegidos por Ele, para que os inimigos não entrem, não venham te destruir. Quem se ausentar de Jerusalém vai ser alcançado pelo inimigo. Era o que Jesus estava dizendo. Meu irmão, as muralhas protegem a cidade contra os inimigos, contra as forças do inimigo. Assim acontecia em Jerusalém. O inimigo tentava de todas as maneiras então derrubar as muralhas. Mas houve um período, olha para mim, houve um período na cidade de Jerusalém em que os inimigos conseguiram destruir as muralhas, em que os inimigos conseguiram derrubar a proteção daquela cidade. Ah, pastor, quer dizer que os inimigos conseguiram vencer a Deus? Não, não foi Deus que se deixou ser vencido, mas a cidade de Jerusalém, na época de Neemias, presta atenção nisso, na época do cativeiro, que o povo foi levado cativo para a Babilônia, nessa época, o povo começou a idolatrar o templo que havia em Jerusalém. E essa idolatria que se instaurou no meio do povo de Deus, foi a razão pela qual Deus permitiu que a cidade de Jerusalém fosse atingida, atacada, e os muros da cidade fossem derrubados. Para você ter uma ideia, vai lá para o livro de Neemias, capítulo 1. E isso aqui vai ser a base do nosso estudo desse mês. Neemias, capítulo 1. Se você quiser achar Neemias de uma maneira mais fácil, abra sua Bíblia no meio, tem Salmos. É só você voltar. Você vai voltar. Antes de Salmos, vem Jó. Antes de Jó, vem Esther. E antes de Esther, vem Neemias.
Fica mais fácil, abra no meio e volta. Capítulo 1. Neemias, capítulo 1. O barulho está difícil, mas presta atenção no que eu estou falando aqui, meu irmão. Está dando para ouvir direitinho aí no fundo? Amém. Deixa o barulho te atrapalhar, não. Neemias capítulo 1. Olha para você ver, para você ter uma ideia do que aconteceu com a cidade de Jerusalém, quando o povo deixou de confiar em Deus e passou a idolatrar, ou a idolatrar o templo, deixou a idolatria se instaurar dentro da cidade. Olha o que aconteceu, Neemias capítulo 1, verso também de número 1. Todo mundo achou? Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, verso 2, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam do cativeiro, ou que restaram, do cativeiro. Perguntei acerca de Jerusalém. Só para você entender, Neemias, ele era descendente do povo de Deus, ele era judeu, ele era do povo de Deus. Mas o povo do Senhor, o povo de Deus, eles estavam em rebeldia contra o Senhor. Eles estavam em rebeldia contra Deus. Meu irmão, era normal, não sei se você vai conseguir entender o que eu vou dizer, quero explicar para você de uma maneira mais fácil possível para você entender. Na trajetória do povo de Deus, era normal o povo enfrentar ou ter períodos onde eles se aproximavam de Deus e períodos onde eles se distanciavam de Deus. Era normal na trajetória do povo períodos onde eles estavam bem com Deus e períodos onde eles se rebelavam contra Deus. Era algo que acontecia sempre. Nos períodos onde eles estavam bem com Deus, tudo ia bem, as coisas davam certo, Deus abençoava, Deus protegia, Deus prosperava. Mas nos períodos de rebeldia, onde eles se afastavam de Deus, Deus também tirava as mãos dele de sobre o povo. E aí os inimigos começavam a prevalecer contra o povo de Deus. Exemplo disso é o que está escrito lá no livro de Juízes capítulo 6. A Bíblia fala assim: o povo de Deus fez o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Juízes capítulo 6, verso 1. Era então comum, ou não deveria ser, mas infelizmente era normal, o povo ter um período onde estavam bem com Deus e um período onde eles se revoltavam, se rebelavam contra Deus. No período onde estava bem, tudo dava certo. No período de rebeldia, tudo dava errado. E aqui nós estamos falando de um período onde o povo se revoltou contra Deus, se rebelou contra eles. Pastor, se rebelou de que maneira? Permitindo idolatria de entrar, permitindo adoração a outros deuses de entrar no meio deles. Deixaram de cultuar ao Deus vivo, ao Deus de Israel, para cultuar a outros deuses, para servir a outros deuses. E posso ser bem sincero com você? Na realidade eles estavam servindo a demônios. Isso é o que estava acontecendo. E por causa dessa rebeldia, Deus então permitiu que os babilônicos fossem em Jerusalém, derrubassem os muros de Jerusalém, entrassem na cidade, destruíssem a cidade e levassem cativo todo o povo de Deus. Deus permitiu, mas não foi porque Deus quis, foi por causa da rebeldia do povo, foi por causa da idolatria do povo. Meu irmão, abrindo um outro parênteses aqui na mensagem, vê se não é assim que acontece também nos dias de hoje. Vê se não é assim que acontece com a gente também. Há períodos na nossa vida em que parece que nós estamos de bem com Deus, tudo dá certo. Mas há períodos também na nossa vida em que nós nos revoltamos, nos rebelamos contra Deus, fazemos coisas que Deus não autoriza a fazer, que não agrada a Deus, começamos até a pecar. E aí as coisas começam a dar errado na nossa vida. Mas por que começa a dar errado? Porque Deus ele não pode continuar junto daquele que anda em pecado. Amém? Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. Se houver pecado, não tem Deus na coisa, não tem Deus na nossa vida.
E era isso que estava acontecendo. Deus permitiu então que os babilônicos entrassem em Jerusalém, destruíssem tudo e levassem o povo cativo. Só que não foi todo o povo levado como prisioneiro. Alguns ficaram em Jerusalém ainda. Alguns continuaram ainda em Jerusalém. E esses que continuaram em Jerusalém foram visitar o povo lá na Babilônia, lá na cidade de Suzã, na fortaleza. E entre as pessoas que estavam lá, havia esse homem chamado Neemias. E Neemias, vendo que aqueles que chegaram eram judeus, que estavam lá em Jerusalém, Neemias foi até eles para perguntar como é que estava a cidade, como é que estava o povo que ainda morava lá. E olha qual foi a resposta desses judeus a Neemias, presta atenção nisso. Verso 2, vamos ler o 2 novamente. Então veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam do cativeiro, e restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. Olha só, verso 3, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, ou seja, lá em Jerusalém, estão em grande o quê? Estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Você sabe o que aconteceu? Os inimigos entraram em Jerusalém, destruíram todas as defesas daquela cidade, acabaram com a cidade de Jerusalém. E por não ter mais defesa, por não ter mais proteção, aqueles homens que restaram em Jerusalém, aquelas pessoas que ainda estavam lá na cidade, estavam em miséria e desprezo. Miséria e desprezo. Olha para o seu irmão aí do lado, fala isso para ele, meu irmão, miséria e desprezo. Isso é o que o povo lá enfrentava. E olha para mim agora todo mundo, para o que eu vou falar. E meu irmão, essas palavras que eu vou dizer aqui para você, coloca no teu coração. São palavras duras de ouvir, difíceis de engolir, mas você precisa entender. Quando você sai da presença de Deus, quando não há mais a proteção de Deus na tua vida, você sabe o que você vai alcançar? O que você vai ter? Miséria e desprezo. É o que acontece com a vida daquele que se ausenta de Jerusalém. É o que acontece com a vida daquele que sai da presença de Deus. Quando eu falo se ausentar de Jerusalém, não estou me referindo à cidade, não. Estou falando da presença de Deus, porque Jerusalém era um símbolo da presença de Deus. Quando Deus saiu de Jerusalém, o que houve lá na cidade? Miséria e desprezo. E é isso que enfrenta todo aquele que hoje abandona a presença de Deus. Todo aquele que sai da presença de Deus, meu irmão, enfrenta só isso, ou alcança na sua vida somente isso: miséria e desprezo. Ela é desprezada por todos e por tudo. Quem sai da presença de Deus perde saúde, perde prosperidade, perde família, perde casamento, perde trabalho, perde tudo, é desprezado. Quem sai da presença de Deus enfrenta miséria. Miséria não é só na questão financeira, não. Enfrenta uma vida de misérias, sem saúde, sem alegria. Fora de Jerusalém, fora da presença de Deus, a única coisa que tem, que sobra, que nos resta: miséria e desprezo. Por isso eu digo a você, não se ausente de Jerusalém. Olha para o seu irmão e fala aí: meu irmão, não se ausente de Jerusalém. Não saia da presença de Deus. Quando Neemias recebeu aquela notícia de que o povo que estava em Jerusalém, porém sem a proteção, sem a presença de Deus, o povo que estava em Jerusalém estava em miséria e desprezo, você sabe qual foi a reação de Neemias? Ele chorou, ele se lamentou.
Meu irmão, essa é a nossa reação quando nós saímos da presença de Deus: choro e lamento. Só, olha aí, vai lá, capítulo 1, verso seguinte, olha o que está escrito, verso 4: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias recebeu a notícia, sabe qual foi a reação dele? Lamento, choro. E é isso que tem acontecido muitas vezes com a gente. Meu irmão, muitas vezes nós temos mais lamentos para contar do que bênçãos. Muitas vezes nós mais choramos do que nos alegramos. Mas por quê? Porque estamos longe de Jerusalém. Estamos ausentes na cidade de Deus, na presença de Deus. Quem se ausenta de Jerusalém só tem tristeza, desprezo e choro. Foi o que aconteceu. Neemias começou a chorar, começou a se lamentar. E tem muito cristão aí hoje vivendo assim, vivendo em lamento, em choro, em lágrimas, se lembrando do que perdeu, do que ficou para trás, do que deixou, se lembrando daquilo que foi embora, do casamento que acabou, da família que se perdeu no mundo, se lembrando do trabalho que perdeu, das coisas que foi difícil para conquistar, mas perdeu, se lembrando do passado, se lamentando e chorando. Muitos cristãos assim hoje. E nós vamos continuar no lamento e no choro se nós continuarmos longe de Jerusalém, longe da presença de Deus. Entenda, estar longe de Deus, meu irmão, não significa que a pessoa saiu da igreja, não. Porque eu vou ser bem claro e bem franco, bem direto com você: tem muita gente dentro da igreja, mas longe de Deus. Vou além, me desculpe a franqueza e sinceridade, não quero ofender você e nem te assustar. Mas tem muita gente, inclusive do altar, em cima do altar, pregando, porém longe de Deus. Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. Longe dele, somente lamento e choro, desprezo, tristeza. Neemias começou a se lamentar. Porém, olha para mim agora. Neemias não se contentou apenas com o lamento e com o choro. E é isso que eu quero que você entenda. É nisso que eu quero que você entenda. É isso, aliás, que eu quero que você entenda. Tem muito crente, meu irmão, olha para mim. Tem muito crente, tem muitas pessoas aí que se dizem de Deus, se contentando apenas com o lamento e com o choro. Vivendo do que foi, vivendo do passado, vivendo do que perdeu. Aliás, você sabia, não sei se você sabia disso, não sabia, vai ficar sabendo agora. Uma das doenças emocionais que mais crescem hoje em dia é a chamada depressão. Você sabe o que é a depressão? Você sabe o que causa, a maior causa de depressão na vida de uma pessoa? É quando ela começa a viver do passado. Depressão é excesso de passado. Se você fica só se lamentando pelo que perdeu, pelo que foi, pelo que acabou, meu irmão, se você não tomar cuidado, você entra em depressão. Se você vive apenas de lamento, de passado, você entra em depressão. A depressão é excesso de passado. O contrário também é verdadeiro. Você sabia que são dois problemas emocionais que atingem o povo: é a depressão e a ansiedade. A depressão é excesso de passado. E você sabia que a ansiedade é excesso de futuro? Verdade. Tem gente que só vive planejando o futuro, só vive fazendo planos, porque daqui a um tempo vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro, vou fazer assim, vou fazer assado, e porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque eu vou me batizar, porque eu vou frequentar a igreja, porque eu vou me tornar dizimista, porque eu vou ser fiel a Deus. Ela vive só do futuro. E aí ela começa a ter crises de ansiedade. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Como que o cristão tem que viver então, meu irmão? Do presente. O nosso Deus, olha para mim, o nosso Deus, ele não está no passado.
O passado já foi. Tudo o que aconteceu, aconteceu. Deus, Ele não está também no futuro. Ele cuida do nosso futuro, mas Ele não está lá. Você sabe onde Deus está? No hoje, no presente, no agora. Então não viva de passado e não viva de futuro. Viva do presente. É até por isso que o presente chama-se presente, porque é uma dádiva de Deus. Amém? Viva o hoje. Neemias, voltando para a nossa mensagem aqui, presta bem atenção nisso. Neemias não vivia de passado. Ele não ficou se lamentando, ele não ficou apenas no lamento, ele não ficou apenas no choro. Olha o que está escrito aí, presta atenção. Vamos ler o verso 4 novamente. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Ele se lembrou do passado, de como eram, as campinas, as cidades ali, os rios de Jerusalém. Ele se lembrou sim, e chorou por causa disso. Mas, olha o que ele fez depois do choro. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E até aqui é o que Deus tem para nós hoje. Qual foi a atitude de Neemias depois que ele recebeu a má notícia? A notícia que fez ele chorar, que fez ele se lamentar. Qual foi a atitude dele, meu irmão? Foi se aproximar de Deus, jejuando e orando. Atitude que muitas vezes nós não temos. Quando recebemos a má notícia, tem gente que perde o chão, desaba e fica naquilo ali mesmo. Ela fica só se lamentando pelo que aconteceu. O médico chega e fala: olha, esse é o diagnóstico dessa doença aí, não é boa não, é para morte, não vai ter jeito. Já é o suficiente para acabar com a vida da pessoa. Ela desaba naquele momento. A vida para ela terminou ali. Ela não tem uma reação. E aí sim, por causa da atitude dela, o inimigo ele continua e prevalece. E faz ela realmente morrer por causa daquela doença. Se quando o cristão receber a má notícia, ou se quando nós recebemos algo, ou vivemos algo que não é bom para nós, ao invés de nos lamentarmos apenas e ficar no lamento, se nós nos posicionarmos na presença de Deus, meu irmão, Ele muda essa nossa realidade. Ao invés de nos distanciarmos, porque é o que a maioria faz, recebi um diagnóstico ruim, quer saber, não vou mais naquela igreja, não está adiantando de nada, eu sabia que era tudo balela mesmo, aquele pregador lá, esquece, a Bíblia é só um conto de fadas, é um conto da carochinha, que nem se dizia no passado. Enquanto muitos têm essa atitude, a nossa, como povo de Deus, recebemos a má notícia, vamos jejuar, vamos orar, vamos nos aproximar de Deus. Neemias se aproximou do Senhor. Ele chorou por alguns dias, se lamentou por alguns dias, mas depois ele foi jejuar, ele foi orar, ele foi buscar a Deus, ele foi se aproximar de Deus. Amém, gente? Se você ficar só no lamento, é só isso que você vai ter na sua vida, lamento. Agora, se você se posiciona, se aproximando de Deus, buscando mais a Ele, intensificando a sua ida na casa de Deus, intensificando a sua estada na casa de Deus, pode ter certeza, você vai se fortalecer nele, e esse mal vai cair por terra. Amém? Diga graças a Deus. Neemias, ele começou a jejuar, e aí Deus deu a ele uma missão, e é isso que nós vamos falar nos próximos domingos aí. Deus deu a ele uma missão de reconstrução daquilo que foi destruído. Neemias, meu irmão, foi incumbido por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Se você ficar no lamento, você só vai ter isso para o resto da vida. Agora, se você se aproximar de Deus, Deus vai dar uma missão para você, de reconstruir aquilo que foi destruído, de colocar em ordem aquilo que foi colocado em desordem. Você vai receber essa missão, e essa missão você não vai cumprir sozinho. Deus vai estar do teu lado, te ajudando a recuperar tudo aquilo que você perdeu, e te dando além daquilo que você imaginava. Esse é o propósito. Amém? Diga graças a Deus. Agora, meu irmão, é importante você vir e participar no próximo domingo. Domingo que vem nós vamos dar continuidade. Nós vamos falar, aliás, o mês todo a respeito de reconstrução.
Até a próxima Santa Ceia, que se eu não me engano vai ser no dia 9 de fevereiro, nós vamos falar sobre reconstrução, todos os domingos. Deus, Ele vai te reconstruir. Talvez você já foi no passado um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas hoje está caído. Aconteceram coisas que te afastaram de Deus. Deus, Ele vai reconstruir esse relacionamento. Os muros que cercavam Jerusalém, hoje para nós, os muros que nos cercam, é o relacionamento que nós temos com Deus. Talvez o relacionamento esteja abalado, os muros, estão abalados. Deus, Ele vai reconstruir esse muro para você, e você vai se tornar novamente um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.